Olá pessoal, me chamo Júlia, sou especialista em Visual e CEO da Ilustra. Nesse começo de 2023, a gente pensou em mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores da nossa produção de Visual, para quem nos segue no YouTube e nas redes sociais como um todo. Para começar, a gente vai aplicar o Visual juntos em um documento super simples e muito comum no nosso dia a dia. Imagino que vocês todos já tenham que ou assinar como cliente um desses documentos ou mesmo redigi-lo na parte de advogado. Trata-se de um contrato de aluguel de imóvel. Vamos nessa? Bom, a primeira etapa do nosso trabalho vai ser limpar esse texto. E qual é o nosso critério para fazer essa limpeza? Todo texto que não reduzir as incertezas das partes sobre a locação é excesso e será retirado. Então eu vou começar mantendo essa descrição das partes e já vou reescrever essa primeira parte aqui para deixar a frase em linguagem direta. Na cláusula primeira, a gente precisa se lembrar de que a gente está falando com um locador de imóvel e ele não necessariamente sabe o que é um objeto contratual. Então a gente vai substituir isso por um imóvel alugado, que é, a gente sabe, o objeto dessa contratação. Essa numeração que eu estou colocando aqui, nesse caso 1, ao invés da cláusula primeira, é o que vai me ajudar depois a definir a sequência de fato das cláusulas, que ainda está em aberto. Agora, de novo, eu vou trabalhar sobre esse segundo parágrafo aqui e vou informar o locador sobre o período do seu aluguel neste novo imóvel. Vamos tirar esse gerúndio desnecessário, substituir as vírgulas por ponto final, tudo para facilitar a leitura do usuário. E assim a gente vai limpando o texto de todo o contrato. Pronto! Agora que a gente tem um texto realmente informativo, vamos organizar as informações em blocos menores. A numeração que eu coloquei na etapa anterior vai me guiar nessa organização, mas sem ainda definir a sequência de informações por enquanto. Aqui já começa a dar um título forte para as cláusulas, a exemplo desse trecho aqui das partes. Os títulos funcionam como palavras-chave para guiar o usuário na leitura desse documento. A gente não pode esquecer que a leitura nunca é linear. Os usuários, assim como a gente escaneia o documento procurando por essas palavras-chave para então entender do que se trata essa informação. Aqui eu vou aproveitar para dar uma dica para vocês. Eu vou grifar todos os trechos em que são descritas as multas relacionadas a esse contrato. Deixá-las em amarelo por enquanto, para depois a gente uni-las em um bloco separado ao final dessa organização das cláusulas. Reparem que ao longo desse trabalho de organização, de limpeza do contrato, eu sempre busco frases curtas e diretas, sem firulas desnecessárias. Bom, gente, agora sim, finalmente, com um documento integralmente limpo, bem escrito, bem ordenado, a gente vai iniciar a parte, de fato, do design gráfico, a parte dos recursos visuais. Comecei adicionando uma imagem relacionada aí ao tema do contrato, ao aluguel de imóvel, poderia também ser para um contrato de compra e venda de imóvel. A gente começa diagramando, então, o título do contrato. Vamos fazendo alguns testes de tamanho de fonte, coloração, sempre buscando aí a paleta de cores da empresa que a gente está trabalhando, sempre fazendo alguns testes e, inclusive, fazendo melhorias sobre a forma de escrita desse título, né? Não mudando mais o conteúdo, a própria informação, mas eventualmente otimizando a hierarquia. Aí a gente precisa informar que é um contrato, esse contrato é sobre aluguel, e o aluguel é de um imóvel residencial. São blocos de informações que a gente consegue segmentar. Dei um charme aí nessa imagem para ficar levemente arredondada e a gente vai trazer para esse espaço branco que restou na capa já a descrição das partes do contrato.
Adicionei aí a parte locadora, a parte locatária. Vamos adicionar uns boxes para dar uma diferenciada nessas descrições diante do restante do documento que virá a partir da página seguinte. Aí eu ativei a edição do rodapé, dando 2 cliques na parte inferior da tela da nossa capa e adicionei uma barra de contatos com site, telefone e e-mail da empresa. Estou usando a Ilustra como exemplo, tá? Para a gente não entregar aqui a imobiliária do trabalho, mas serve para vocês terem uma ideia. A mesma coisa eu fiz no cabeçalho, com o nome do documento, poderia também ter numeração da página ou mesmo número do próprio contrato para a gestão interna e o logo da empresa. Aquela introdução sobre as partes, né, e o que vem na sequência, que são os termos do contrato, eu deixei também de uma forma um pouco mais graciosa, com box nas cores da empresa, para também ter uma diferença entre essa introdução e as cláusulas que vêm na sequência. Coloquei mais uma imagem para também ocupar aquele espaço em branco que estava um pouquinho excessivo, imagem novamente relacionada ao tema do contrato e começamos a diagramação das cláusulas. A gente vê aí que essa primeira cláusula sobre o aluguel, ela tem 4 informações super importantes para o usuário, para o locatário desse imóvel, que são preço, período de locação, entre outros. Então a gente vai diagramá-las sem considerar o texto corrido, a gente vai colocá-las em box. Coloquei o box naquele mesmo estilo que a gente tem feito as imagens, aquele textinho introdutório, novamente nas cores da empresa. Vamos testando algumas formas de diagramação desse texto e adicionei ali uma bolinha verde para a gente adicionar um ícone. Será um ícone em cada box, de acordo com a informação que cada um contém. Então, no período de locação, a gente pode colocar um calendário. No imóvel alugado vai ser um predinho, porque se trata de um apartamento. Se fosse o aluguel de uma casa, poderia ser uma casa. Prorrogação, a gente pode colocar um mais. E no período de locação, finalidade da locação, a gente pode colocar uma chavinha, algo nessa natureza. Todos os ícones que a gente está utilizando aqui são do próprio Word, então eles são super fáceis de vocês acessarem. Depois é só pedir nos comentários que eu posso fazer um vídeo especialmente sobre os ícones do Word. Vamos terminando essa configuração, fazendo alguns ajustes finais, e aí com o pincel de formatação eu já consigo fazer de uma forma bem automatizada a diagramação das próximas cláusulas. Copio no pincel de formatação o estilo que eu defini para os títulos das cláusulas e pinto com esse pincelzinho as cláusulas seguintes. O mesmo para o texto em si das cláusulas, que ficaram parágrafos bem curtos com o nosso trabalho anterior ao design. E aí vou só fazer uma alteração na cor desse texto para ficar um pouquinho mais sóbrio. Não acho que o preto venha a calhar nesse caso pela própria identidade da marca, mas um cinza um pouquinho mais sóbrio pode ficar legal. Vamos por fim diagramar para deixar um pouquinho mais bonita essa tabela. Sempre, gente, edições simples no próprio Word já dão o ar da graça que a gente precisa para diferenciar esse contrato de todos os outros que o nosso destinatário recebe. Então, coloco aí novamente as cores da empresa, vou dar uma hierarquizada nessas informações e a mesma coisa nas próprias cláusulas. As palavras-chave que a gente estipulou na ocasião da limpeza desse texto, a gente pode negritar. Poderia também ser em outra cor, mas eu preferi aqui um estilo um pouquinho mais sóbrio. Isso situa o leitor nas informações que ele vai lendo no decorrer do documento. Inserimos aqui bem rapidamente uma caixinha de assinaturas e uma caixa de informações acessórias, né? Validade das assinaturas, data, etc. Aquele mesmo tracinho que a gente colocou lá na capa, no título do contrato, eu vou trazer também para situar o destinatário, o locatário desse imóvel, na leitura das cláusulas. Bom, gente, eu espero que todos vocês tenham gostado bastante desse nosso primeiro vídeo de aplicação do Visual. Se ficaram com alguma dúvida, deixem aqui para mim nos comentários, que a gente trata de responder no mais breve possível. Para quem quiser aprender a criar documentos em Visual do zero, no Word, no Canva ou mesmo no PowerPoint, temos o curso online de Visual da Ilustra, disponível no nosso site por tempo limitado. Acesse o link que está na descrição desse vídeo e se inscreva, que o curso está show de bola, eu prometo para vocês. Agora digite aí nos comentários qual o próximo documento que eu devo criar aqui no YouTube para vocês. Beijos e tchau!